Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 14 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo continua tratando a questão dos dons espirituais. Entretanto, eu creio que você deve se lembrar que no programa passado falamos sobre o amor. Dissemos, inclusive, que esse capítulo tão importante sobre o amor, o capítulo 13, estava colocado em meio aos dois capítulos que tratam sobre os dons, porque sem o amor, o exercício dos dons se torna infrutífero. Hoje eu quero iniciar o programa recordando que tínhamos feito a seguinte declaração: somente através da prática do amor podemos edificar o corpo de Cristo, servindo os irmãos. E também dissemos que no capítulo 13 nós encontramos três aspectos fundamentais que colocam o amor como a base para a edificação, para a construção do corpo de Cristo. O primeiro aspecto foi visto na sua necessidade. Sem o amor, nós não somos nada. O segundo aspecto foi visto nas suas qualidades. Eram 16 qualidades maravilhosas que descrevem esse hino ao amor. E o terceiro aspecto mostra a durabilidade do amor. E nos baseamos nos versículos 8 a 13 para fazermos essa afirmação. Na verdade, os versículos 8 a 10 nos dizem o seguinte: que todo o resto passará. Os dons, na verdade, um dia cessarão, mas o amor permanecerá. É com base nesses versos que alguns irmãos, chamados de cessacionistas, entendem que os dons não são mais para os nossos dias. Mas temos que entender que, embora os carismas, os dons, passem e o amor permaneça, embora os carismas pertençam ao tempo presente e o amor é para sempre, e embora os carismas foram concedidos para edificarmos o corpo, para construirmos o reino de Deus, e o amor é a realidade do tempo presente e futuro, o que Paulo está dizendo aqui não é que os dons, os carismas, não são para os nossos dias. Não. Simplesmente, Paulo está celebrando, está mostrando a excelência do amor ágape, o amor com o qual Deus nos amou e o amor que devemos ter uns para com os outros no desenvolvimento dos nossos dons espirituais, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Uma outra verdade, ainda nesses versículos finais do capítulo 13, é um contraste marcante. Nos versos 11 e 12, nós temos essa comparação. Uma comparação de um menino com um homem e a comparação do conhecimento imperfeito com o conhecimento perfeito. Paulo está comparando o momento atual, o reino presente, que é passageiro e transitório, com a realidade que teremos no reino quando estivermos para sempre com o Senhor. Paulo está mostrando que é por essa transitoriedade que temos as realidades celestes. Nós vemos essas realidades como num espelho embaçado. Somos crianças incapazes de compreender toda a realidade futura, que graças a Deus invadiu a nossa história, dando-nos pequenas pinceladas do que será a glória futura em todo o seu potencial. E o versículo 13, por fim, nos declara que, dentre todas as virtudes, a maior é o amor. O amor deve ser o ambiente dos relacionamentos no contexto do corpo de Cristo, pois será o ambiente dos relacionamentos na eternidade. Paulo, então, em outras palavras, está mostrando que muito mais do que os dons espirituais, o que realmente vale diante de Deus são as virtudes interiores, o caráter transformado. O que tem maior valor é a fé, é a esperança e o amor. E dentre essas virtudes, ele diz que a maior demonstração de que estamos nos tornando mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus é a virtude do amor. Por quê? Ora, é muito fácil, porque Deus é amor e nós, como seus filhos, temos que ser assim como é o nosso Pai, conforme a própria recomendação do Senhor Jesus em Mateus 5,48. Então, eu volto a repetir, Paulo não está dizendo que os dons cessaram, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo que os dons são a melhor maneira de medirmos a espiritualidade de alguém. Paulo está mostrando que o caminho sobre modo excelente para exercitar os dons é o amor. Por isso, esse é o caminho que devemos trilhar. Por isso, vivendo esse amor,
na prática, no nosso dia a dia, podemos estar certos de que a nossa vida servirá para a edificação de todos aqueles que convivem conosco. Por isso, somente assim é que podemos buscar os dons. Somente assim podemos buscar os dons. Porque somente quando o amor se torna prioridade, então é possível buscar os dons para o benefício do corpo de Cristo. E aí, então, no capítulo 14, que é o assunto do nosso programa, especificamente, Paulo trata sobre o dom de profecia e o dom de variedade de línguas, que eram e ainda são os mais cobiçados pelos cristãos que ainda não entenderam que o mais importante é o amor. Nós vamos dividir o capítulo 14 em duas porções. Vamos tratar hoje dos primeiros 25 versos e no próximo programa concluiremos o estudo desse capítulo. Vamos então ver o que o texto bíblico nos mostra e a partir daí vamos detalhar e especificar os pontos que esse texto nos mostra. Espero que você tenha a sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios 14, de 1 a 25. Muito bem, qual o título que nós podemos dar para esse texto tão rico da palavra de Deus? Eu coloquei como título os contrastes entre o dom de línguas e o dom de profecia. Então, eu repito para você anotar, os contrastes entre o dom de línguas e o dom de profecia. Ainda tratando do tema tão polêmico dos dons espirituais, depois de ter apresentado uma visão geral em relação aos dons espirituais, depois de ter mostrado a origem dos dons, depois de ter mostrado que eles são dados conforme a vontade de Deus, mostrando que eles servem também para a edificação do corpo de Cristo e que o amor é o caminho do desenvolvimento dos dons, Paulo, nesse capítulo, foi usado por Deus para esclarecer definitivamente como usar os dons espirituais de acordo com o propósito para o qual eles nos foram concedidos. Paulo está deixando claro, através da comparação do dom de línguas com o dom de profecia, que o grande objetivo pelo qual os cristãos receberam essas capacitações sobrenaturais, os carismas, não é outro senão que todos nós nos empenhássemos na edificação do corpo de Cristo. Quando não agimos dessa maneira e com esse objetivo, nós não estamos atingindo o ideal de Deus para nós individualmente ou para a igreja coletivamente. Paulo mostra que o dom de profecia, isso é, o dom de anunciar a mensagem de Deus de modo compreensível, tem maior valor quando a comunidade está reunida cultuando ao Senhor coletivamente. No culto público, quando se traz uma mensagem de Deus e todos entendem, então há edificação, há amadurecimento, há encorajamento. O dom de línguas, quando manifestado sem interpretação, não traz esse benefício à coletividade e beneficia apenas aquele irmão ou aquela irmã que está manifestando o dom. Por isso, Paulo disse que preferia que os coríntios profetizassem mais do que falassem em línguas, se não houvesse interpretação. Veja o versículo 5. Paulo chegou até a dizer que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Profetizar é falar em nome de Deus, é animar, é criticar, é corrigir, é dar esperança, enfim, é testemunhar concretamente a própria fé, embora em meio a dificuldades e os problemas normais do nosso dia a dia. O princípio desafiador do texto, então, pode ser resumido nessa frase: somente quando tivermos como propósito a edificação dos irmãos, o uso dos dons espirituais terá valor. Eu repito, esse é o princípio tremendamente importante que nós temos que anotar e temos que seguir no nosso dia a dia. Somente quando tivermos como propósito a edificação dos irmãos, o uso dos dons espirituais terá valor. E nesse texto, nós encontramos 5 contrastes em relação ao dom de línguas com o dom de profecia, tendo em vista, logicamente, a edificação dos irmãos. O primeiro contraste é visto em relação à definição dos dons. O desejo de Paulo, o anseio de Paulo, era de que todos os cristãos, nessa questão dos dons espirituais, sigam o caminho do amor.
como falamos anteriormente, o amor é o ambiente, é a maneira adequada de desenvolvermos os dons espirituais. Ainda no verso 1, Paulo também reforça a ideia de 12:31, dizendo que devemos procurar com zelo os dons espirituais. Mas ele sempre coloca como motivação o amor que edifica. O cristão é então estimulado e encorajado a descobrir o seu dom e exercê-lo na força do Senhor, lembrando sempre que é Deus quem concedeu os diversos dons para cada um de nós, como fica claro em 12:11, 12:18, 12:24 e 12:28, demonstrando o quê? A soberania divina sobre as nossas vidas e sobre as nossas realizações. Ao invés de procurarmos os dons para nos destacarmos e aparecermos, devemos procurá-los para a edificação do próximo. E especialmente no culto público, devemos lembrar que o culto é um ambiente de adoração a Deus, é um ambiente de edificação ao irmão, e não um local de exibição e tentação a Deus, que Deus não é um Deus de confusão. Qual é a definição desses dons? O dom de línguas é a capacidade sobrenatural dada por Deus para falarmos em mistério numa língua não conhecida por nós, com o propósito de adorar e louvar o Senhor. O parâmetro é só falar publicamente quando houver interpretação, conforme o versículo 5 e o versículo 13. O dom de profecias pode ser definido como a capacidade sobrenatural dada por Deus para falarmos de modo inteligível, compreensível, numa língua conhecida, as verdades de Deus, trazendo então o quê? Edificação e conforto para a igreja. E o parâmetro é falar de acordo com os oráculos de Deus, conforme 1 Pedro 4, 10 e 11. O segundo contraste é visto em relação ao valor dos dons. Quanto à direção, o dom de línguas é dirigido a Deus. E se for em público, o dom exigido é o da interpretação. O dom de profecia é dirigido aos irmãos, à comunidade. E se for usado em público, o dom exigido é o discernimento espiritual. Quanto ao conteúdo desses dons, o dom de línguas fala em mistério. E em ocasiões, o próprio irmão que exerce esse dom nem sabe o que está falando. O dom de profecia fala visando exatamente a edificação e a consolação dos irmãos, entendendo e sendo entendido pela congregação. E quanto à edificação, o dom de línguas edifica o próprio cristão que o exerce, enquanto o dom de profecia edifica todo o corpo de Cristo. O terceiro contraste é visto em relação à compreensão da mensagem, versículos 6 a 12. Só com a compreensão da mensagem se dá edificação. Se Paulo usasse o dom de línguas, veja no versículo 6, não teria proveito, é ele mesmo que diz, mas se ele usasse qualquer outro dom, revelação, palavra de conhecimento, que é ciência, profecia, ensino, que é doutrina, aí sim haveria proveito. Agora, nos versículos 7 e 8, Paulo usa o exemplo da flauta e da cítara, e também da trombeta. A flauta e a cítara eram instrumentos muito populares naqueles dias, tanto em banquetes, em festas, em casamentos ou funerais, ou até nos serviços religiosos nos templos pagãos. Se fossem tocados sem música, não teriam proveito para quem as ouvisse. Se uma trombeta emitir um som incerto, veja bem, não consegue arregimentar os soldados para a luta. Por isso, no versículo 9, Paulo então mostra que o uso incorreto do dom impede a compreensão e não edifica o corpo. Assim é a comparação com o dom de línguas. Não ser entendível, não ser compreensível, torna esse dom ineficaz para os demais quando estamos no culto público. Nos versículos 10 e 11, tudo tem o seu valor de acordo com as circunstâncias corretas. Se as línguas estrangeiras não forem interpretadas, não comunicam a sua mensagem, conforme o versículo 10. E Paulo está fazendo um trocadilho muito interessante. Ele disse o seguinte: falar sem sentido é uma contradição de termos. Ora, por quê? Porque só devemos falar quando os outros entenderem o que nós falamos ou
então seremos estrangeiros para eles e eles para nós. Falar só tem sentido quando as pessoas nos compreendem. O principal objetivo de todos os dons, então, conforme o versículo 12, é a edificação do corpo de Cristo. O nosso progresso, isso é, o nosso desenvolvimento, deve ser o progresso, deve ser o desenvolvimento de todo o corpo. Quando usamos os dons da maneira correta, devemos servir para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. O quarto contraste é visto agora nos versículos 13 a 19 em relação ao aproveitamento. Deve-se sempre buscar o proveito mútuo e completo. Versículos 13 a 15, nós encontramos exatamente essa verdade. No verso 13, Paulo coloca uma alternativa eficaz. Se houver os dois dons, então há aproveitamento para todos. Paulo encoraja que se busque o melhor dom, e aqui especificamente, se quisermos usar o dom de línguas em público, o melhor dom é o de interpretação. Para quê? Para promover a edificação. Paulo recomenda que se exerça os dons de um modo completo, no espírito e na mente, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Nos versos 16 e 17, ainda dentro desse quarto contraste, nós encontramos a seguinte verdade: somente pela utilização correta dos dons se consegue o aproveitamento. Só poderemos dizer amém a uma oração se nós compreendermos o que está sendo orado. Querido amigo, isso é muito prático. Você só pode concordar com a oração de um irmão se você entende o que ele está pedindo ao Senhor, o que ele está proclamando diante do Senhor. O amém significa que eu considero aquelas palavras ditas pelo meu irmão, que eu considero aquela oração como a minha oração. Por isso é que eu digo amém. Portanto, eu preciso entender para que eu possa dizer amém. Versículos 18 e 19, Paulo também mostra que, diante do proveito mútuo, o ceder tem grande valor. Paulo não estava argumentando contra o dom de línguas, pois ele tinha esse dom em maior proporção que os coríntios. Mas Paulo estava regulamentando o seu uso, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Afinal, nós somos um só corpo. Então Paulo se coloca como exemplo mais uma vez. Ele preferia servir cedendo seus direitos do que se demonstrar capacitado e espiritual e não servir de modo prático para o benefício dos irmãos. Ele demonstrou o seu verdadeiro amor ágape, cedendo o seu direito de falar em línguas por 5 palavras em profecia para a edificação coletiva. O quinto e último contraste, então, nós encontramos nos versos 20 a 25, esse contraste é visto em relação à utilização, à utilidade dos dons. A utilização com maturidade é vital para a edificação comunitária. Assim devemos ser em relação aos dons. Querer se destacar e aparecer, na verdade, é pecado. Mas em relação ao juízo, ao discernimento, quanto aos dons, aí sim devemos ser prudentes, devemos ser sábios. A citação do verso 21 é de Isaías. Paulo estava recordando que Deus tinha dito: para esse povo que não quer me ouvir através dos profetas, numa linguagem conhecida e familiar, eu vou enviar estrangeiros que falem um outro idioma. Um idioma dos inimigos. Deus estava falando que iria mandar os assírios, depois iria mandar os babilônios para confundi-los totalmente, e eles permaneceriam endurecidos sem entender e seriam deportados para aquelas nações iníquas e pagãs. A utilização dos dons com maturidade, então, não visa impressionar o próximo. A utilização dos dons é vista em servir. Veja bem, o uso das línguas é sinal para os incrédulos, pois ele perceberá que Deus está
no nosso meio e ele se sentirá julgado. Mas se os critérios não forem respeitados, ele pensará que nós estamos loucos. Veja o versículo 23. E não será confrontado por Deus. Mas o dom de línguas não é sinal para os crentes, pois ele é edificado ao ouvir a profecia que consola, conforta e corrige. Em relação ao uso da profecia, ela não é para os incrédulos. Por quê? Porque ele não tem discernimento espiritual para entender a palavra vinda de Deus. Mas ela é útil para os crentes porque ela conforta, encoraja e estimula a andá-los no caminho correto. O uso das línguas com imaturidade provoca confusão para os incrédulos e falta de edificação para os crentes. Mas o uso da profecia, demonstrando maturidade, provoca convicção para o incrédulo. Ele é julgado, seu coração é desvendado, ele prostra-se adorando a Deus e ele testemunha de que Deus está presente no nosso meio. Querido amigo, o critério cristão para o uso dos dons é o amor. Só com amor conseguiremos edificar o corpo de Cristo. Eu não sei qual o dom que você tem, talvez o de línguas ou de profecia. Mas, por favor, o critério é o amor. Ceda os seus direitos, visando a edificação do corpo de Cristo. Que Deus o abençoe na prática dessa verdade tão fundamental da nossa vida cristã. Um grande abraço e até o próximo programa.